Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus fique conosco nesta noite, nos fortalecendo, nos iluminando, nos dando a energia que precisamos para seguir em frente. Satisfação dos nossos encontros de sábado, hoje 24 de janeiro de 2026, minha netinha 22 já fez um mês, tá ótimo, ganhando peso, carinha redondinha, que é motivo de júbilo e de agradecimento a Deus. Então temos que ter essa gratidão sempre. E hoje a nossa live é sempre através do CEFAC, Centro Espírita Francisco de Assis Amor e Caridade, casa que eu faço parte e tenho muita gratidão pelo acolhimento e pela energia e ensinamentos que ela traz para todos nós. Estamos no capítulo 23 e o título é Sempre Vivos. E eu gostaria de fazer essa homenagem para o meu querido pai. Por isso que eu até descentralizei um pouquinho a minha posição, está dando um pouquinho de sombra, mas porque eu quero que ele faça parte da nossa live como ele fez e faz parte da minha vida. Ele, em nenhum momento, ele esmoreceu em passar essa doutrina dos Espíritos que nos fortalece, nos ilumina, nos dá força e coragem para vencer as vicissitudes da vida, que são colocadas para o nosso evoluir e amadurecer espiritualmente. E eu devo muito a ele, porque meu pai era uma pessoa questionadora, ele não aceitava as coisas colocadas. Maria Aparecida, boa noite, querida, quanto tempo? Assim, de falar para ele. Ele passava pelo crivo da razão e ele, se não tivesse convencido, ele não aceitaria, não. Ele questionava e ia procurar a verdade. Porque Jesus falou, procure a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim, ou seja, de Jesus. Então, ele sempre que ele tinha um momentinho, ele conversava, ele me explicava, e com isso eu fui aceitando essa doutrina. E ele, boa noite, Dona Val, ele estava sempre semeando. E eu sou muito grato a Deus por isso. Por ele, pela paciência que ele teve comigo e por eu ter aceito. Porque às vezes, por mais que você fala, a pessoa não aceita. O outro irmão não aceita essas verdades. Mas um dia ele aceitará. Então, tudo que iremos conversar hoje, eu com meu pai, a gente já conversava e ele me falava, filho, ninguém morre, muda de plano. Hoje nós temos a vestimenta carnal, a hora que desencarnarmos,
seremos espíritos. Perdemos só a parte material, seremos a parte espiritual. E hoje eu tenho certeza. Querido primo, Márcio, boa noite. Sônia, melhorando, minha querida, passando aí por uns perrengues, mas tudo faz parte da nossa evolução, né? Segura na mão de Deus, como eu te mandei mensagem, e vai, porque Ele está sempre conosco. Então, é isso aí. E eu já contei para vocês que uma vez eu fui na casa do seu Miguel Outremari, sessão de quarta-feira à noite, ele morava no sítio do Joãozinho da farmácia, e meu avô veio na reunião. E ele falou: Armando, quando você vinha com aquela conversa mole de espiritismo, de espírito, ele falou, já vem o Armando com essa converseira. Mas, o xará do meu pai, Armando, grande amigo, boa noite. Eu me peguei perdido aqui no espaço e comecei a relembrar daquilo que você me falava. E olha, filho, perdão, porque me ajudou a eu encontrar o caminho. Então, não adianta. O Leon Denis, filósofo francês e que seguiu, depois que Kardec desencarnou, a doutrina e pôs em prática, escrevendo artigos muito bons, ele falou, você não acredita? Não tem problema. Logo, logo você acreditará. Estou com 67 para 68 anos. Mais 20 anos. E depois? Acreditemos, aceitemos ou não, nós desencarnaremos. E aí, se você estudou, se preparou, fica mais fácil. Se não, é no amor ou na dor. Nós temos essas duas opções, mas não são teimosos. No amor a gente reluta um pouquinho, né? E aí vem na dor. Aí então temos que aceitar. Então, cada um segundo as suas obras. Vale a pena nós já direcionarmos nessa direção. Estudar, conhecer um pouquinho e fazer a caridade, porque só conhecer não resolve o problema. Tem que pôr em prática o amor que o Mestre Jesus veio nos ensinar. Porque isso sim vai nos dar sustentação para quando a gente passar dessa vida material para a espiritual, se a gente pôs em prática seu evangelho, a sua doutrina, nós teremos um passamento mais brando. Então, por isso que Joana nos alerta, e vale a pena. Mas eu agradeço muito a meu querido pai pelos ensinamentos. Ele tinha uma biblioteca que está aqui ao meu lado, e ele falava com muito orgulho, com 283 livros lidos, porque ter de 500 livros é fácil, agora lidos, aí é outra conversa. E ele lia, ele questionava, punha as perguntas, ele relatava nos cadernos que ele tinha, professor, né? E ele, com isso, ele me ajudou muito a conhecer essa doutrina. Já tive falas dele, já conversei
poucas vezes, mas tive o privilégio disso. E o que ele falava era isso: filho, aquilo que nós conversávamos é verdadeiro. Aqui, do outro lado, que não temos matéria, é a mesma coisa. O que nós fizemos aí, nós somos aqui. E faça caridade, faça o bem, não olhe aqui, que te ajudará muito quando você passar para o lado de cá. E pode ficar com certeza que eu estarei te esperando. Estou muito feliz de você ter aceito e ter abraçado essa doutrina maravilhosa. Me orgulho muito. Continue. Faça bem a sua parte. Só vai te ajudar. Então, eu tive esse privilégio, entendeu? E eu sinto muito ele junto, me ajudando. Às vezes, quando eu falo muito bonito em algum lugar, a minha perna treme um pouco. E eu tenho certeza que eu estou sendo ajudado. Se não é por ele, é por algum amigo espiritual. Então, isso é realidade. E eu estou contando essas histórias antes para dar o meu depoimento que isso é verdadeiro, não é coisa imaginária. Então vale a pena conhecer, porque nos prepara. E eu dei esse preâmbulo porque a lição de hoje chama Sempre Vivos e começa de uma maneira que eu lembrei do meu pai. Meu pai era professor aposentado, uma pessoa muito organizada. Deixou na chácara que ele ia carpir toda manhã, ficava das 6 até a meio-dia. Tomava um banho e voltava para a casa dele. E às vezes ele brincava e falava: filho, se eu ver uma enxada bem encabada, me dá uma vontade de carpir, mas você precisa ter cuidado onde você fala isso, porque senão o nego fala: ó, interna esse velho porque ele não tá bom da cabeça. E essas coisas, a gente, pela afinidade que tinha, eu quando tô carpindo eu gosto porque eu sinto ele ali comigo e eu vou batendo o papo e nós vamos sendo felizes. Ele no outro lado, eu ainda, enquanto me for possível, nessa reencarnação, nesse nosso planeta de provas e expiações. Gostaria de ficar bastante tempo para seguir o crescimento dos meus netos e netas e curtir bastante, porque isso é a recompensa da gente ter sido pai. Então, e meu pai era organizado, como eu falei, e deixou uma escada e uma alfange no quartinho, desequilibrou, cortou o tendão de Aquiles, ficou 60 dias engessado, não conseguia movimentar. Quando tinha uma cicatrização excelente, quando tirou o gesso da perna e começou a fazer fisioterapia, 2 dias depois desprendeu um coágulo da perna esquerda. A família dele, a maioria, meu avô e os tios, tinham falecido de infarto. E como foi do lado esquerdo, é uma dor muito forte, ele achou que seria infarto, mas na verdade desprendeu um coágulo da perna e parou no pulmão, e foi embolia pulmonar. Em 2 dias, ele tratou e aí desprendeu um novo coágulo e a médica não conseguiu diluir esse coágulo e ele partiu.
Mas nesses 2 dias ele ficou orando, porque ele falou, antes ele falou, eu estou no hospital, eu vou orar para mim, né? Mas se eu estou no hospital, tem muita gente precisando de oração. Então ele ficou 2 dias orando. Imagine se a gente soubesse o dia que a gente iria partir e se preparasse para essa transição. E ele, dessa forma, ele se preparou. Não sabia que ia partir. A hora que estava para partir, ele quis apelar, ele quis afinar, porque ele tinha prometido para minha irmã que ele ia ajudar ela a cuidar do Gabriel, que era o primeiro filho que estava chegando. Mas a turma falou, não, você já fez a sua parte, agora eles que façam a dele. Então, meus queridos, eu queria contar antes essa história para falar que isso é real mesmo. Queiramos, aceitemos, acreditamos ou não, vai acontecer na nossa vida. Partiu, viajou sem alternativa, deixando-te em angustiante desolação. Realmente não esperavas que serias surpreendidos pela terrível provação da ausência do ser amado. Porque quando parte, é uma insegurança terrível. Mas por isso que temos que ter fé e coragem e acreditar que dias melhores virão. Porque, senão, fica difícil de tocar. E se revoltar, não resolve. E ainda piora. Se quisermos questionar Deus, por que você me levou a essa pessoa? Por quê? Não, faça a pergunta. Para que aconteceu isso? Porque tem um para quê. E é para o nosso crescimento e amadurecimento. Às vezes não é quem está partindo, é justamente para quem está ficando. A existência transcorria tão normal que não anotastes a sua instabilidade. A única certeza que nós temos quando estamos vivos é que um dia partiremos. Hoje estou fazendo live aqui, amanhã posso desencarnar. Aí vocês falam, nossa, o Douglas está tão bem ontem, e estou de saúde mesmo. E com vontade de querer viver mais. A isso, só Deus sabe. A hora que ele falar, vem aqui comigo que eu estou precisando de você. Aí que a gente tem a certeza quando fala, a vida é um sopro. Hoje nós estamos bem, estamos com saúde, não sabemos o dia de amanhã. Por isso que nós precisamos viver o hoje, fazendo o melhor nosso. Porque o amanhã não sabemos se irá existir. E o ontem já passou. Mas sempre com aquela meta de hoje ser melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que fomos hoje. Isso devemos nos cobrar sempre, que é isso aí que nos vai ajudar bastante na nossa passagem dessa vida, como dizia o senhor Armando, para a melhor. Porque a verdadeira vida é a espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Ganhamos esta vestimenta carnal justamente para nós colocarmos em prática todo o nosso aprendizado e mostrar que realmente nós estamos melhorando. Que é por isso que nós reencarnamos. Quando estamos na carne,
Nós somos testados para ver se nosso coração é bonzinho como nós pensamos que somos. Beleza? Em diferentes momentos, tinhas notícia da presença da morte, ceifando pessoas queridas do seio das suas famílias. Pessoas, podia ser tio, tia, mais longe, que não fazia tanto parte do nosso dia a dia, né? Então, a gente não sente tanto. Isso, porém, era tão comum que não te causava qualquer impacto, porque não ocorria no círculo da tua afetividade, ferindo os sentimentos mais nobres do seu coração. E é isso mesmo. Enquanto está longe, por isso que uma palestrante psicóloga que perdeu um filho com 20 anos, deu uma entrevista com o Orson Peter Carrara de Matão e falou sobre a perda de um ente querido, principalmente de um filho. Ela falou, só pode falar a dor de perder um filho quem perdeu um filho. E é verdade. Cris Cândido, boa noite. Porque achar como que é perder um filho é achismo. E achismo não quer dizer nada. Naime, boa noite, meu grande amigo. O que é sentir na carne para poder falar. Então, o silêncio é uma sabedoria. E às vezes a gente deve se calar e não dar palpite, tá? Agora, uma mãe que perdeu um filho, essa sim, pode falar porque ela sentiu essa dor. E ela pode ajudar. Até Tabatinga vai... a Deusa é uma psicóloga também de São Paulo, que perdeu o filho, e ela fala muito sobre morte. E ela estará aí no começo de fevereiro em Tabatinga. Vale a pena assistir a palestra dela, que é muito reconfortante. Quando aconteceu contigo, era semelhante a um pesadelo, do qual logo te libertarias pela presença do despertar. Todavia agora, quando não existe nenhuma possibilidade de engano, deparas-te com a realidade e uma dor sem nome toma conta do teu amor, quase te esmagando de angústia. É aí que nós somos postos à prova da nossa fé e da nossa coragem. A morte, não obstante, conhecida por todos como o fim de uma etapa, o encerramento de qualquer empreendimento, é colocada muito longe dos teus planos e programa existenciais. E não devemos. A única certeza que temos quando nascemos é que um dia partiremos. Pela graça de Deus, não sabemos quando, porque senão seria desestimulante. Mas essa certeza não temos como não pensar. Por isso que hoje é importante a gente fazer tudo que a gente pode para o nosso próximo, porque ao amanhã nós não temos essa certeza. É que a Joana, ela é danada, ela nos faz refletir e pensar sobre tudo isso aí. Vale a pena.
não te ocorre que repentinamente, qual sucedeu, ela chega de mansinho ou voluptuosa, num lance terrível, e arrebata a quem amas, deixando-te no ar, sem rumo, sem conforto. Quando meu pai estava internado, ele ficou na CTG e não podia ficar acompanhante. Então, a Ivone, a esposa dele, falou para mim, eu passei a noite que ele estava num quarto, que não tinha vaga na Beneficência Portuguesa, e ela falou assim para mim, Douglas, à noite você vem dormir comigo? Porque a casa é grande e eu tenho medo. Eu falei, pode deixar, Ivone, eu vou atender meus pacientes, à tarde, a hora que eu terminar, eu retorno. Aí ela contou que um amigo do meu pai deixou ela ficar o dia inteiro, era só um turno, ele deixou no outro turno ficar no lugar dele, e ela ficou lá se despedindo, na verdade, do seu Armando. Ela falou, teu pai está tão bem, e a médica falou que ele estava ótimo. Eu conversando, estava tendo o jogo do São Paulo da Libertadores da América, era um pouquinho antes das 9 horas, e o telefone tocou. Ela foi atender, ela falou, gozado, é da Beneficência Portuguesa pedindo alguém da família para ir para lá. Era 8h30 passada. Será que o Armando vai mudar, vai para o quarto? Para ver que a gente nem imagina o que está acontecendo. Acho que ia mudar 8 horas da noite. E ela tinha me contado que o marido dela, com 40 anos, era dentista também, o gigante, teve um infarto. A filha estava junto, era menor ainda, foi dirigindo até o hospital, conseguiu recuperar, daí um mês deu outro e levou. E ela falou, quando o gigante desencarnou, quando me falaram, eu não dei risada, eu não chorei, eu fiquei parada. Quando nós chegamos no hospital, as recepcionistas, meu pai era muito brincalhão, conversava muito, né? Sandra Fiore, boa noite. Nós notamos uma cara meio triste. Começou a cair a ficha. Chegamos lá em cima, que a médica queria conversar com o nosso, veio uma enfermeira com um saquinho e me deu a aliança, o relógio e os pertences dele. E a médica falou, olha, teu pai, o quadro estava estável, infelizmente desprendeu um novo coágulo e o pulmão colabou, e eu até injetei medicação direto, mas não conseguimos reanimá-lo. Teu pai faleceu. Menina, pensa num baque seco. A Ivone, como já tinha me contado, ficou parada, não deu risada, não chorou, não fez nada. E eu tomei aquele baque que você não sabe, abre um buraco na tua frente que você não sabe. Pensei, falei, Ivone, vamos embora que nós temos que avisar o pessoal. Então a gente não está preparado para essas notícias, mas elas chegam. E a gente tem que ter fé, coragem e resignação nessas horas. Porque quem está chamando ele não é uma pessoa pequena, não é nem pessoa, é causa primária de todas as coisas. É quem fez tudo, é Deus. E quem somos nós para questionarmos Deus? A gente tem que aceitar. Dói muito. Nossa Senhora, no começo é difícil. Oração. Pediu
para o anjo da guarda nos fortalecer, para o anjo da guarda de quem está desencarnando ajudar com luz esse momento de transição. Meu pai ficou 2 dias orando, então ele desencarnou em plenitude agora. E quem se acidenta bravamente? É difícil, não é fácil não, mas a gente tem que ter equilíbrio emocional. E a oração é que vai nos fortalecer e vai fortalecer quem partiu também. Será possível que toda uma realidade maravilhosa como é a vida possa desaparecer como num passe de mágica? Não. A vida continua, como diz um livro do querido Chico Francisco Cândido Xavier, um exemplo que queria desencarnar num dia que o país estivesse em festa, para não ter comoção das pessoas, ficar naquela aflição. Faleceu no dia 2 de julho, quando o Brasil foi pentacampeão, ninguém percebeu. Todo mundo feliz que o Brasil era pentacampeão, e ele... Mas olha o que é um espírito superior. Nem isso ele não queria trazer aflição aos os irmãozinhos dele. Wanderleia Baraldi, boa noite. Nunca mais são palavras terríveis que repugnam o pensamento, as explicativas que se apresentam formosas, falando sempre de um amanhã risonho e produtivo. Então não é que nunca mais. Partiu desse para o mundo espiritual. Mas o espírito permanece vivo. Uma vez uma amiga de Araraquara mandou uma mensagem que falando que a gente está num trem e na nossa viagem. E durante esse trajeto, umas pessoas descem e saem da nossa vida. Até um dia que vai chegar a nossa vez de partir. Quando? Não sabemos. E essa amiga muito querida, nós fizemos uma especialização junto em Araraquara, partiu já, nova, viu uma mancha na virilha, foi ver, era um carcinoma, um melanoma agressivo, e tirou ela do nosso convívio. Uma pessoa maravilhosa. Então são pessoas boas que partem mais cedo, já cumpriram a sua jornada aqui entre o planeta. Então, como viver sem ter certeza de que te será possível superar esses momentos terríveis e refazer o caminho, aureolando-te novamente de esperança e alegria? Porque a vida continua. Não é porque partiu que acabou. Um dia reencontraremos. Essa é a grande bênção. Que não é que nós vamos ficar parados esperando o paraíso, o céu, o inferno, o purgatório. Dependendo das nossas ações edificantes e boas aqui, nós já vamos trabalhar lá. Se morremos de um câncer, de uma doença que mexeu muito com a parte da carne, vai para os hospitais para se refazer e depois vai estudar
Jesus falou, meu Pai trabalha até hoje. Quem pensa que na outra vida e fica parado, lê do engano. Só não temos matéria. Somos, quanto mais iluminados e evoluídos somos, menos consistência temos. Quanto menos, mais ligados à matéria, mais matéria densa nós continuamos tendo. Afinal, a que se reduz a vida, especialmente a humana, essa dádiva indefinível da criação? Será ela o breve espaço entre o berço e o túmulo? Será que Deus seria tão pequeno que a nossa vida seria só esse pequeno espaço? E criança que nasce daí horas desencarna? Como explicar? E por que um morre com 100 anos, outro com 10, outro com 20 e com 30? É uma escalada sucessiva de encarnações e reencarnação. O que nós fazemos de bom vem como bônus para nós, como diz o seu Cruzeiro. Se fizer de mal, teremos que resgatar. Essa é a lógica que existe das coisas. Qual, então, o sentido da própria existência, desde que não são poucos aqueles que são arrebatados no momento de quase do nascimento? Logo depois, em curto tempo de convivência com as demais pessoas, é justamente isso que eu falei. A criança que nasce, ela tinha um período curto para cumprir nessa reencarnação. Por isso que nasce e já retorna à pátria espiritual. O deperecimento orgânico, graças ao fenômeno das transformações moleculares, destrói o ser que se consumiu através da morte. A matéria, os vermes desintegram a carne e desaparece, mas o espírito, porque tudo, desde como nascemos todos simples e ignorantes, e um dia chegamos à plenitude. Tudo isso de várias reencarnações que estamos tendo, fica guardado dentro do nosso perispírito. Douglas, o que é isso? É semimatéria. É a essência do nosso espírito. Ali está marcado tudo que nós fizemos de bom e de ruim. Por isso, se a gente faz numa reencarnação coisas, matamos uma pessoa, fazemos umas coisas muito feias, fica impregnada ali no nosso perispírito, e quando reencarnamos, nós nascemos com um probleminha. Pessoas que nascem com cirrose sem nunca ter bebido. Nessa reencarnação, na outra, foi alcoólatra. E seu perispírito teve o probleminha no seu fígado. Na outra reencarnação, ele vai arcar com as consequências. Por isso que a gente tem que refletir e agir. Porque, senão, não vai dar certo. Num universo em que tudo se transforma, altera a constituição, revive em outra aparência, por que o ser humano e apenas eles estaria fadado ao aniquilamento? Não tem como responder, né? Aí Joana nos conta. Graças ao Espiritismo, que revive o
cristianismo, apresentado e vivido por Jesus, confirma-se a vida além do túmulo, o renascimento espiritual daqueles que foram convidados ao retorno ao grande lar, que é a pátria espiritual. E isso veio explicado aqui no planeta Terra, no lançamento do Livro dos Espíritos, que foi codificado por Allan Kardec, no dia 18/4/1857. Então, o ano que vem, em 18 de abril, estará completando 170 anos a doutrina, pelo lançamento do Livro dos Espíritos. Meu pai, quando leu o Livro dos Espíritos, ele ficou maravilhado, porque ali todas as questões que ele fazia para os religiosos e não respondia, ali ele teve as respostas. E aí ele ficou maravilhado e ficou muito eufórico, e ele queria passar isso para as pessoas. Mas não adianta, cada um está numa faixa evolutiva que aceita ou não essa verdade. Você tem que semear, você tem que jogar o estímulo para ela buscar alguma coisa nessa direção. Mas não tem como você enfiar a cabeça dentro. Eu falo, pai, o senhor demorou bastante também para chegar nesse ponto. É um radinho AM que o senhor quer que ele sintonize uma estação FM. Não consegue sintonizar. Mas nós precisamos estimular. Aquele os quais amamos, como nós todos viveremos conforme já vivíamos antes do mergulho nos tecidos da carne física. A morte é somente mudança de indumentária para continuar a existir em outra dimensão, num outro campo vibratório rico de vida. Porque nós, na verdade, somos espíritos. Hoje estamos reencarnados com esse corpo material, mas na verdade somos espíritos que reencarnamos para a gente melhorar, crescer e evoluir e amadurecer espiritualmente. E a gente acha que a vida é essa aqui, né? Mas não é, viu, gente? Pode ter certeza do que eu estou falando. A vida é a espiritual. Nós estamos aqui para melhorarmos cada vez mais. Não te desesperes ante a desencarnação dos seres amados que participavam do teu grupo familiar, de tua afetividade, da tua jornada. Não desespere, que um dia você vai encontrá-los novamente. Foram convidados ao retorno antes de ti por motivos que desconheces, mas que são perfeitamente justos, fazendo parte da própria vida, porque Deus é infinitamente bom e justo. Quem somos nós para questioná-lo? Seja qual for a maneira como deixaram a indumentária terrestre, despertarão em condições compatíveis com a sua evolução e continuarão o processo iluminativo até o momento da perfeição relativa que nos está destinado. A cada um segundo as tuas obras. Estamos aqui reencarnados para melhorarmos e evoluirmos, porque fora da caridade não há salvação. Sofrerás a saudade, experimentando a ausência da tua manifestação orgânica,
deixarão um grande vazio. Lógico, isso não tem como não sentir. O que não pode é desesperar e acusar Deus, entrar em desespero. Que necessitarás preencher com valores inalienáveis, que te manterão em contato com eles. Pus até um asterisco nessa frase. Nunca se apartarão de ti, porque os vínculos do amor se tornarão mais vigorosos. Na oração a gente consegue entrar em contato com eles. Mantém-te seguro da sabedoria divina, que planejou e executou tudo, tendo como objetivo, sabe o quê? O amor incomparável do nosso Pai Criador. Então, precisamos ter essa determinação de saber que Deus é o comandante de tudo. Eu tenho um amigo que ele perdeu um filho com 18 anos. Companheiro, era ele melhorado para tocar suas fazendas, criação de cavalo e tudo. Ficou aqui na pandemia, quando voltou para terminar seus estudos nos Estados Unidos, sofreu um acidente e desencarnou. Eu fiquei com medo qual seria a reação dele. E ele falou justamente isso que eu estou falando para vocês. Deus me deu e Deus tirou. Quem sou eu para questioná-lo? Eu achei de uma sabedoria e de uma sensibilidade desse pai num momento tão difícil que uns se rebolam e se revoltam e acusam Deus de injusto. E ele aceitando, e tem que aceitar mesmo, porque se Deus o chamou é porque era o momento de ele partir. Deus nunca nos deixará órfão. Olha isso, hein? Por isso, fique tranquilo. Recorda o ser querido sem mágoa ou revolta pela ocorrência de que não é responsável, desde que se nasce e se desencarna com a mesma facilidade, abrindo espaço para novos renascimentos felizes ou sofridos de acordo com o comportamento de cada um, a cada um, segundo as suas obras. Por isso que a gente tem que ter a sensibilidade de aproveitar essa nossa reencarnação para fazer o bem e não olhar a quem, que é isso que vão nos elevar, as nossas ações, os nossos atos pensados e com o coração. É isso que irá nos ajudar muito quando a gente partir dessa para a melhor. Mantém-te envolto nos teus pensamentos de ternura e de carinho, de modo que receba essas vibrações que se originam de ti como lenitivo e estímulo para que a continuidade espiritual. Esse é o segredo, queridos, é seguir nessa maneira. Entretanto, se te deixas desequilibrar e atiras-lhe flechas de desconforto e desespero, eles também são atingidos e sofrem, nada podendo fazer para aliviar-se e tranquilizar-se. Então é isso, a gente entra em pânico, ele não podia ter partido, eu quero ele aqui. Ele sofre do outro lado,
Agora, se você ora pedindo ao Pai que dê força, coragem e resignação e que eles estejam sendo amparados pela espiritualidade maior, isso são serena. Isso vão acalmá-lo e deixaram que eles vão equilibrando, se fortalecendo e tendo essa melhora do lado de lá. Temos que orar e pedir para que a espiritualidade maior receba e tranquilize. Ademais, após ser superado esse processo inicial de readaptação na residência onde te espera, ele poderá voltar ao teu carinho e informar-te como se encontra, estimulando-te a prosseguir no cumprimento dos teus retos deveres e mesmo amparando-te nos momentos difíceis que te surjam. Eles, do lado de lá, poderão te amparar e te ajudar. Enxuga desse modo o pranto e realiza atividades dignificantes em homenagem a eles, como se estivessem ainda na luta, como se estivessem entre a gente. Utilizar-te-ão com carinho no serviço da caridade, em doce convívio estimulante que te dará ânimo para os enfrentamentos existenciais. Olha que beleza. É isso que acontece. É isso que nos fortalece, ilumina e protege. A vida em triunfo é a mensagem de Deus a todas as criaturas em enternecido convívio de plenitude. A realidade é essa, meus queridos irmãos. É aqui que nós estamos para fazer bem a nossa parte. E quando partimos, faremos bem a nossa parte do outro lado, porque a vida continua. E os queridos nossos que partiram, oremos para aqueles que tenham uma boa passagem por todo lado, de lá, e estejam tranquilos, equilibrados, vivendo bem na espiritualidade. Tem, pois, coragem neste momento de saudade e desconforto íntimo, porque não é fácil. Não. Você tem que aceitar, porque é uma realidade, se apegar na oração, pedir aos amigos espiritual fortalecimento e bola para frente. Logo mais chegará o momento de partires da terra para o reencontro permanente e feliz que a todos nos sucederá. Não tem como a gente tirar isso da nossa parte. Porque, Ana Lopes, boa noite, é a vida. Nascemos, vivemos e desencarnamos. Tal é a lei. Então a gente tem que estar sempre pensando positivamente e não querer ser coitadinho. Fazer ao próximo o que a gente gostaria, o que o próximo nos fizesse. Essa é uma lei de ouro para a gente seguir. Ressuscitando, Jesus demonstrou que a imortalidade é o hino de perene alegria e plenitude para todos os viajantes, que somos nós. Vive de tal forma que, em chegando o teu momento de desencarnar, esteja
em perfeita tranquilidade e volvas à pátria espiritual vitoriosamente. É isso que nós precisamos nos preparar para que, quando chegar a nossa hora, estejamos tranquilos, com a consciência tranquila do dever cumprido de termos feito muito bem a nossa parte. Texto lindo que Joana nos alerta que queiramos ou não queiramos, nós vamos chegar um dia, como já tivemos a experiência de perda de pessoas queridas. Já perdi minha mãe, perdi ela cedo, com 55 anos, mas aí ficou meu pai. Então tinha uma muletinha que segurava a onda. A hora que eu perdi meu pai, senti muito, porque era um grande amigo, um grande companheiro. E às vezes, quando eu estava com um problema, eu pegava e ligava para ele. Ele falava: ô filho, você está se desmerecendo, isso aí você tira de letra. Isso aí você não é nada. Põe o telefone no gancho, aquela virava uma fortaleza. Vem em mim que eu... Aí quando ele partiu, eu me peguei indo para o meu escritório para ligar para o seu Armando para contar. Aí eu dava risada, falei: agora acabou a sua muleta. Agora você tem que tocar da sua maneira tudo que ele te ensinou e bola para frente que atrás vem gente. E a vida é assim, meus queridos. Fazer bem a nossa parte para o dia que a gente chegar a nossa hora, dever cumprido. Se tem pai e tem mãe, cuide bem deles, para na hora que eles partir não dar o remorso de não ter feito tudo que você gostaria de ter feito. Porque quando a gente tem, às vezes a gente não dá tanto valor. E a hora que perde, dói. Então, vamos fazer enquanto nós temos saúde, enquanto eles estão entre a gente. Porque tudo passa, como dizia Chico Xavier, e passa muito mais rápido do que a gente pensa. Achei essa lição maravilhosa que nos alerta para muitas coisas e que nós, cada vez mais, façamos o bem, nos preparemos para que a hora que chegar a nossa hora, nós fizermos o máximo do que estava do nosso alcance. Que Jesus ilumine a todos, que tenhamos um excelente final de sábado e domingo e que na semana que vem estaremos juntos novamente. Finalizaremos a noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações, mas livrar-nos de todo o mal. Que assim seja. Amém. Amém, amém, Jesus. Beijo no coração de todos. Amo todos vocês. Vocês fazem parte da minha família. Até sábado que vem.